Em American Horror Story, a gente acompanha várias histórias de lendas norte-americanas, no caso, e especificamente na primeira temporada a gente acompanha a família Harmon, que é uma família que se muda para uma casa em Los Angeles. E essa casa em questão é dita como mal assombrada, porque todo mundo que vive nessa casa acaba sendo brutalmente finalizado. É, a gente acompanha durante essa temporada, junto com a família, alguns flashbacks de pessoas que moraram dentro dessa casa antes dessa família. Um desses flashbacks em questão é de algumas enfermeiras que elas viviam juntas nessa casa, né, viviam juntas nessa casa. A casa é invadida por um maluco, e ele acaba amarrando as meninas e finalizando elas brutalmente. Esse cara em questão que foi citado nessa série é inspirado no Richard Speck, que ele é o assassino ele é conhecido como assassino de enfermeiras, no caso. Coisa aqui que eu falo da vida do Richard. É, não achei nenhuma foto, nem dos irmãos, no caso ele tem irmãos, nem dos pais dele. Então o que eu vou colocar é meramente ilustrativo, ou algumas fotos que são canônicas do caso vão estar mais pra frente, e algumas fotos do Richard vai estar aqui também. Então eu vou colocar algumas imagens para ilustrar, para não ficar um vídeo apenas com uma legenda. Bom, o nome completo do Richard é Richard Benjamin Speck. Ele nasceu no dia 6 de dezembro de 1941, em Kirkwood, no Illinois, Estados Unidos. Vivia juntamente com seus 6 irmãos, ele era o sétimo filho, e o seu pai, Benjamin Franklin, e a sua mãe, que era Mary Margaret Carburg, acho que é assim que fala o sobrenome dela, Speck. A família tinha uma grande conexão com a religião, e o Richard era muito mais próximo de seu pai. Mas um acontecimento complicado aconteceu, drástico no caso, com a família quando o Richard tinha apenas 6 anos de idade. O pai dele acabou falecendo devido a um ataque cardíaco com apenas 53 anos de idade, deixando tanto a família, mas principalmente o Richard muito abalado com o ocorrido. Em 1950, a sua mãe e os seus filhos acabam se mudando para o Texas, onde a Mary conhece o Carl August Rudolph Lindenberg, que era um vendedor de seguros. E ele tinha uma ficha criminal extensa e muitos problemas com álcool. Mas mesmo assim, a Mary acaba se casando com ele no dia 10 de maio do mesmo ano. Depois do casamento, eles se mudam para Oeste Dallas, mas nunca parando em um lugar só, um bairro só, sempre mudando de residência em residência. O ambiente familiar era muito hostil, muito turbulento e agressivo, pessoalmente, porque o Carl sempre xingava, falava muitas coisas pesadas para Mary e para seus enteados, criando um ambiente familiar complicado até demais. O Richard era uma criança muito introvertida, ele tinha muita ansiedade e tinha muito medo de falar em público. Ele acabou repetindo a oitava série por se recusar a usar óculos, uma coisa que ele precisava muito. Ele, além de ter uma acne severa no rosto, tanto que dá pra ver em algumas fotos dele as marcas da acne. Isso aumentava muito a sua insegurança na época. Além disso, ele acabou adquirindo o mesmo hábito do seu padrasto, no caso o alcoolismo. Ele ficava bêbado quase todos os dias. E acabou acontecendo a sua primeira passagem pela prisão, com apenas 13 anos de idade, por invasão de propriedade. Após esse período, ele acabou abandonando a escola, acho que no segundo semestre do primeiro ano do ensino médio, com apenas 16 anos de idade. Em 61, ele conhece a Shirley Maloney, de apenas 15 anos, e com pouquíssimo tempo de relacionamento, mais precisamente 3 semanas de namoro, basicamente, ela acabou engravidando e depois eles acabaram se casando no dia 19 de janeiro de 62 e tiveram uma filha. Mas mesmo com uma esposa, uma filha, uma família, basicamente, ele continuou cometendo crimes. E em 63 ele foi preso de novo com a sentença de 3 anos. E sua esposa relatou em um livro que ele era uma pessoa muito turbulenta e muito agressiva também. Tanto que ele ameaçava com uma faca e forçava ela a ter relações íntimas muitas vezes por dia. E com apenas 24 anos, o Richard tinha mais de 41 passagens pela prisão por crimes como roubo, furto e fraude. Ele, nesse meio tempo, foi na prisão, que ele fez aquela tatuagem que ele tem no braço. Eu não vou lhe recordar qual braço é, mas ele tem tatuagem escrito Nascido para causar inferno. Então, e depois de cumprir a sentença, em janeiro de 66, o casamento chega ao fim e a sua esposa, a sua ex-esposa, no caso, ela conseguiu a custódia total da sua filha. Isso de acordo com o livro The Crime of the Century, Richard Speck and the Murders That Shocked a Nation. Não sei se é que fala. Após a separação, o Richard acabou voltando para a cidade natal dele, onde a sua irmã morava juntamente com o marido dela. E ele
continuou os crimes dele, que incluíam roubo de carros, assalto a mercearias e supermercados em geral, e um ocorrido foi que ele atacou um cara com uma faca durante uma briga de um bar. E um incidente, ele acabou torturando, tendo relações não consensuais com uma mulher de 65 anos de idade. Pouco tempo depois, ele acabou, acho que foi o estopim para ele sair da cidade. Ele acabou assassinando uma mulher, tirando a vida de uma mulher de 32 anos que trabalhava como garçonete, uma taberna que ele frequentava na época. Ele acabou indo embora. E ele foi mudando de cidade até chegar em Chicago, onde uma outra irmã dele morava. É, ele ficou alguns dias com ela, mas ele acabou se mudando para um hotel. E do lado desse hotel tinha um lugar que ele alistava pessoas para Marinha. Ele contratava pessoas para participar da Marinha, no caso. Ele tentou, só que ele não conseguiu. Isso deixou ele muito frustrado e irritado. Mais irritado ainda depois que descobriu que alguém ficou com o cargo que ele queria. E frustrado, ele acabou indo para um bar. Beber pra caramba, ficou muito bêbado, mas lá ele conheceu uma mulher chamada Ella May Hooper, de 53 anos de idade. Ele falou que queria comprar ela pra casa dela, mas isso tudo não passava de uma armadilha, porque na própria casa da mulher ele acabou tendo relações não consensuais com ela. E ainda assaltou ela levando uma pistola calibre 22 como assalto, basicamente. Ele roubou essa arma da mulher. Armado, ele acabou saindo pelas ruas de Chicago até avistar um dormitório que era usado por estudantes de enfermagem no Hospital Comunitário de Sul de Chicago. No dia 13 de julho de 1966, mais especificamente à noite, às 11 horas por aí, pelo que eu pesquisei, as estudantes Coração Amoral, Merlita Gargulho e Valentina Passion, todas de 23 anos e Filipinas, estavam em um quarto, quando a Coração ela ouve alguém batendo na porta e ela vai abrir. Quando ela abre a porta, um homem com uma arma, ele anuncia um assalto, esse homem era o Richard. Ele rende as três, basicamente falando assim que só ia assaltar elas e ir embora, que não ia fazer nada de errado. Ele levou as três meninas para o outro quarto, onde estavam presentes Patrícia, as americanas, norte-americanas no caso, a Patrícia Matuzek, a Pamela Lukinin, as duas tinham 20 anos de idade, e a Nina de Westmel. Ele anunciou assaltos também para elas e fez todas as meninas sentarem no chão, onde ele falou que só queria pegar dinheiro e ir para Nova Orleans, só que tudo isso numa sala de fachada. Nisso que ele fez todas as meninas esvaziarem as bolsas e sentarem no chão, ele pegou lençóis e amarrou tanto os pés e as mãos das meninas. Ele acabou pegando uma por uma, onde ele estrangulava, torturava basicamente as meninas e dava golpes de faca nas meninas até a morte. Durante esse ocorrido, outras duas moças que também eram do dormitório chegaram. A Suzanne Ferris, que ela foi rendida depois finalizada, e a Marianne Jordan, que nem conseguiu reagir e só foi apenas finalizada. Depois de, acho que um tempo depois, não sei se é um grande espaço de tempo ou um curto período de tempo, a última mulher chegou, que é a Gloria Jean Davy, de apenas 22 anos, que chegou e foi a única que foi violentada antes de ser finalizada. Após isso, o Richard ele não se recordou que tinha mais uma pessoa, no caso, no coração. Ela se escondeu embaixo da cama e ficou lá até o Richard ir embora. E ela ficou até às 6 horas da manhã, onde quando ela viu que estava tudo quieto, sem ninguém, basicamente vivo, ela corre para as ruas gritando por ajuda quando dois policiais a veem e tentam ajudar ela. Ela leva os policiais para o local e os policiais passam mal e acabam vomitando pela cena violenta que viram, no caso. E eles perguntam se ela sabe alguma coisa da pessoa que fez aquilo com as amigas dela. E a Moral fala que o criminoso tinha uma tatuagem em um dos braços, escrita Nascido para Causar o Inferno. E começa uma investigação muito extensa para procurar o Richard. Mas não foi muito fácil achar ele, porque ele já tinha ficha criminal, como eu falei, e ele deixou muitos digitais no lugar. Mas ele foi colocado em jornal, colocado em TV, teve até reportagem. E sem saída, o Richard acabou tentando ir para uma saída mais drástica. Ele tentou tirar a própria vida, mas no meio do ato,
Ele acabou se arrependendo no meio e ligou pro amigo para levar ele pro hospital, porque ele falou que estava machucado. Quando chegaram lá, o médico que estava atendendo ele, fazendo a sutura no pulso dele, ele acaba vendo a tatuagem, reconhece o assassino na televisão e liga para os policiais sem o Richard perceber, onde lá ele é detido, basicamente. In July of 1966, an alcoholic merchant marine named Richard Speck forcibly entered a South Chicago nurses' dormitory and embarked on a frenzied spree of savage murder and sexual assault. 8 student nurses were slain in the attack, while a 9th, Corazon Amaral, took cover and later identified Speck as the killer. A gravidade do que o Richard fez, o crime que ele fez, tanto a defesa quanto a acusação pediram ajuda de psiquiatras para ver se ele estava apto ou não para ser julgado. Ele passou por 3 psiquiatras, falei errado, e com a espera de julgamento, ele acabou passando com um psiquiatra chamado Mark Simpori, não achei falta nenhuma dele, mas ele acabou descrevendo como o Richard era, basicamente, como ele fez uma análise. Ele descreveu o Richard como uma pessoa depressiva, com vergonha e culpa e ansiedade, falando que a personalidade dele era compulsiva e obsessiva, e que ele via a figura da mulher como uma santa, mas ele falou que quando ele se atrai, ele acaba interpretando isso como algo ruim, e isso poderia ter acarretado para o comportamento homicida que ele teve contra as 8 mulheres. Mas é que ele não era uma pessoa insana. Mas, de certa forma, na hora do crime, ele estava fora de si. E depois disso, a análise desse cara acabou sendo recusada, porque acusaram um psiquiatra de tentar descrever o Richard daquela forma só para ter conteúdo para um livro que ele estava escrevendo sobre o homem. Depois desses supostamente, basicamente, isso acarretou com que o Mark tivesse essa análise recusada, como eu falei anteriormente, e fosse demitido da onde ele trabalhava. Depois disso, no caso, foram 12 dias de julgamento e mais 45 minutos para o júri deliberar, declarar o Richard como culpado das 8 finalizações e alguns outros crimes que ele cometeu. Uma observação, pelo que eu pesquisei, aquelas mulheres que ele assassinou bem antes de ele finalizar essas outras enfermeiras, esses casos não foram colocados à tona, tanto que até hoje são colocados como não solucionados. Só isso é o que eu tenho que colocar de observação. Enfim, falando disso, ele acabou sendo preso, mas a primeira sentença dele foi de morte, a cadeira elétrica, mas acabou transformando um pouquíssimo tempo depois em prisão perpétua, isso em 1971. O Richard foi mandado Correctional Center, não sei se assim fala, meu inglês não tá muito bom. Onde ele foi colocado na cela e ele sempre era pego bebendo, usando entorpecente, em momentos muito violentos. Ele acabou sendo conhecido, tanto que em Mindhunter, eu acho, eu vou colocar um gif, assim, uma foto, no caso, ele é colocado nessa série e dá pra ver que ele ficou conhecido como Homem dos Pássaros, porque ele tinha 2 pardais, eles foram pra janela da sala dele e ele tentou criar os pardais, só que ele acabou meio que jogando os pardais num ventilador e porque falaram que ele não podia criar os pardais. Enfim, ele acabou cumprindo a pena de 19 anos da sentença dele, porque ele acabou falecendo no dia 5 de dezembro, um dia antes do aniversário dele, em 91, vítima de infarto, com apenas 50 anos de idade. Richard Speck died of a heart attack in 1992. Tempo depois, só uma observação que eu lembrei agora. Ele fala, antes dele falecer, que ele sentia muito de ter tirado a vida daquelas mulheres, mas vocês vão ver, o decorrer de agora, um pouquinho, esse desfecho aqui. 5 anos depois que ele faleceu, umas fitas, elas foram vazadas por alguém, não se sabe quem foi que vazou essas fitas, mas nessas fitas continha um conteúdo mínimo peculiar de se assistir. Tanto que eu vou botar só a thumb do vídeo e falar por cima aqui, basicamente. O Richard tá conversando com um detento nessas fitas. Ele tá de roupa de seda e com os seios minimamente fartos.
Algumas pessoas falam que ele deve ter usado algum hormônio contrabandeado na prisão. E durante no vídeo, alguém pergunta pra ele se ele realmente tinha tirado a vida daquelas mulheres, e ele fala que, com uma risada, ah, sim, eu tirei a vida delas. E depois ele abaixa os ombros e dá uma risada também, uma outra risada, e fala, realmente não foi o dia delas. Basicamente falando assim que foi azar as meninas terem cruzado o caminho dele naquele fatídico dia. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até o final. Eu sei que é um tema meio pesado, mas é algo que eu me interesso em pesquisar. É o primeiro vídeo do meu canal e é isso. Muito obrigado por assistir e beijo. Muitos beijos.